Piedade Ferreira dos Anjos, Wildhagen Figueira. Fui presidente de 1990 a 1991, durante um ano. O período foi pequeno, mas de muita atividade. Intenso, super intenso mesmo, porque a gente vivenciava a Defensoria Pública 24 horas no dia. Era política, financeiro, tudo que a Defensoria precisasse, nós chegávamos junto. A Defensoria é uma paixão da gente. Eu acredito, como os meus colegas que passaram por aqui, era uma paixão. Eu comentei com um deles que encontrei aqui agora, que a precariedade da Defensoria Pública era imensa. Imensa mesmo. Para ter uma ligeira ideia, a mesa que cabia a cada defensor, que parecia uma carteira de colégio, de grupo escolar, que cabia um aluno pequeno, era para dois de cada um de nós. Então, eu dividi essa mesinha com o doutor José Antônio Neves. A gente se dava tão bem que uma gaveta era para mim, outra para ele. E de um lado ficavam os meus processos, do outro lado ficavam os deles. Enquanto ele fazia o cartório, corria cartório, eu atendia meus clientes e fazia alguma petição. Quando ele voltava, eu invertia. Ia correr cartório e ele ficava utilizando a mesa. Com uma comunhão perfeita, uma amizade cada vez mais sólida. E uma das bandeiras que eu peguei no meu período, não só no meu período, mas sempre, mas muito mais intensamente no meu período de presidente, foi a união dos colegas. Porque com aquela transtorno de governo, faz uma coisa, marca um concurso, criou um clima de certa animosidade entre os colegas. E eu nunca admiti isso. Nós tínhamos um objetivo comum, todos eram pessoas interessadas, meninos muito preciosos, que faríamos realmente um grupo muito forte para a Defensoria Pública. Então não poderia haver divergência. E eu trabalhei intensamente esse problema. A união da classe. A união da classe. Não só daqui, que eu saí, fui para Rio Grande do Sul, Paraná, fiz movimentos lá para difundir Defensoria Pública, que o Brasil não conhecia o que era Defensoria Pública. O Paraná, Rio Grande do Sul, Paraná, só não fui a São Paulo. São Paulo fui a alguns eventos que era da Procuradoria, e não da Defensoria Pública. Fui no Norte, Nordeste, Brasília, Brasil inteiro, Piauí, vários estados do Brasil, fui falando e difundindo o que era a Defensoria Pública e levantando aquela chama de amor pela Defensoria Pública, compreensão. E, para minha surpresa, havia estados, como São Paulo, que era o mais importante do Brasil, não tinha Defensoria Pública. Não se falava, só falava de procuradores de outras classes, jamais Defensoria Pública. Tanto que foi um dos estados último a aderir à Defensoria Pública. Resistiam com um certo, sei lá, que era preconceito, sei lá o quê, porque nós sofremos de tudo que pode imaginar na criação da Defensoria Pública. E ela foi criada aqui, pelo Dr. Milton Campos, né? E nós trabalhamos intensamente, mas intensamente. Um dos fatos, olha que o meu período foi pequeno, tinha essa divergência. Conseguimos que o governo organizasse ou decretasse um concurso para a Defensoria Pública. Nesse período, eu pensei, meu Deus, de que forma que eu posso ajudar os colegas? Eles precisam passar e passar bem nesse concurso. Precisa disso e dessa situação que eu fiz. Tempo pequeno, sem recurso nenhum, mas nenhum mesmo, que nós não tínhamos recurso do governo, não tinha recurso de lado algum, de empresa, de nada. Então, imaginei fazer um seminário durante uma semana, dar um curso para preparar esses meninos que iam fazer provas. E os orientei no sentido que estudasse o que pudesse e que gravasse o que eles tinham mais dificuldade. Consegui professores, presidente da ordem, todos os expoentes de direito aqui e dar uma aula de cada matéria que eles precisavam. Foi um sucesso, graças a Deus. E, para minha felicidade, eu convidei
eu fiz um convite ao presidente do Supremo Tribunal, porque quando eu fiz a Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, ele foi convidado para fazer uma palestra, e eu fui determinado por ser mineira para fazer um discurso para cumprimentá-lo. E falando, entrando em contato, ele viu o meu entusiasmo pela Defensoria Pública foi tão grande que ele disse: Piedade, o que você precisar, liga para mim, ou quando for a Brasília, vai no meu gabinete que eu quero te ajudar. Ah, não deu outra, eu já estava aqui, né? Quando eu precisei, falei, eu vou chamar o doutor Zenélio da Silveira, que era o presidente nessa época, convidar se ele quer fazer uma palestra, uma abertura do nosso congresso. Ele aceitou na hora. Claro que, inclusive, o meu marido duvidou que um convite que eu estava fazendo por telefone fosse surtir esse efeito, que ele, a autoridade máxima na carreira, fosse atender. Ele falou, pode marcar como meu secretário que eu vou estar lá. Organizamos tudo, mas aí quando ele fechou, meu coração ficou pequeno. Como receber a autoridade máxima do direito, né, da carreira, aqui, sem nada, sem apoio nenhum de pessoa alguma. Não tinha governador, não tinha ninguém, juiz nenhum que dava força para a Defensoria Pública. Nós era o primo pobre, como diz o nosso presidente. Eles não davam confiança. Então, o que eu fiz? Organizei, fui vou fazer isso na ordem que eu tinha acesso. Eu tinha acesso a esses canais todos. Então, fui na ordem, o presidente, as suas ordens, faz aqui. Mas, Pedro, eu te dou um conselho. Não faz aqui no Instituto, para receber uma autoridade dessa, vai na Associação dos Juízes, como chama? Magistrado, a MAGES. Vai na MAGES e conversa lá. Fui lá, quer dizer, o presidente estava no sul de Minas, passando uma folga no sul de Minas, férias, sei lá o quê. Falei com a secretária dele, desculpe, o problema é muito sério. Eu tenho que falar com ele porque é sério. Ela me botou em contato com ele, fez uma ligação, falei, doutor, o presidente do Supremo vem aqui nos prestigiar, abrir um evento nosso. E o senhor cede agora, minha filha, chama a moça, faz tudo o que quiser e fez, receba a altura. E foi sucesso, né? Quando ele chegou muito carinhoso, dedicado, fez um... E aqui, na DEP, tinha até um livrinho do discurso dele. Não sei se ainda tem, se não tiver, eu vou arranjar um outro para fazer parte da biblioteca daqui, porque foi um marco. Ele falou, mas ele vem. Falei, vem sim, senhor. E como é? Não, pode deixar que eu vou organizar. Não, se eu levar até a associação, eu levo. Pode deixar de lá. E ele já estava lá e convidou todo mundo. Inclusive, o auditório ficou mais cheio de pessoas super importantes do que mesmo nós, os defensores. Menos, porque eu acho que a turma não acreditou tanto. Não falava, é claro, que ninguém fala isso na cara da gente. Mas, no fundo, será que vai? Será que a gente não consegue nada com certo pessimismo? Encheu de autoridades e foi jornal, foi não sei quem mais, lá para recebê-lo. E ele, encantado com o entusiasmo da gente, e falei que eu queria, antes de tudo, que ele falasse de uma maneira bem acessível, que era aulas para alunos, que os meninos iam fazer prova. Ele adorou a orientação didática que foi dada que eu também sou professora, sei como dar o recado. Eu boto essa parte, claro. E foi um sucesso. E demais, foi tudo. Saiu da melhor maneira, os colegas participaram e quem foi chegando. Inclusive tem o resto do doutor Zé Antônio comigo lá nesse evento. Daí, outros casos. E politicamente eu fui fazendo. Que a minha bandeira é a união da classe. E já havia uma rixa entre os concursados, que éramos nós, e que estávamos dentro da carreira, e os outros que precisavam exerciam o cargo, mas não eram reconhecidos como tal. E foi uma coisa que eu achava tremendamente injusta. Foi minha bandeira. União da classe e politizar, difundir a Defensoria Pública do Oiapoque, ao juiz que eu fui, e falar e dar o recado. Os advogados requisitados de outros setores foram para a Defensoria Pública, porque eles queriam ser defensores, mas não podiam ser classificados. Exerciam o cargo como advogado, claro, mas não poderiam receber como tal e ser classificado, ser incluído dentro da classe.
precisava ser concursado. E o governo não fazia o concurso, enrolando, demorando, e aquilo me incomodava tremendamente, que eu achava injusto e principalmente que criava um clima. Eu sempre tive muito acesso a todos eles, que eu realmente, graças a Deus, sou uma pessoa aberta e sensível, mas há uns que olhavam por cima dos ombros. Era uma coisa super desagradável. Eu peguei um período pequeno, mas tremendamente valioso. Que, modéstia à parte, a Defensoria pode registrar isso. Minha passagem foi pequena, mas marcou. E deixou, e fiz o que podia. E continuo fazendo, porque até hoje eu difundo a Defensoria Pública por todo lugar que eu vou. Quando nós estávamos, na época da Constituição de 88, que era para ser classificado todas as carreiras, nós tínhamos uma concorrência com o Ministério Público, nem queira saber, deles alugar apartamento para levar os colegas, que tinham mais condições, alugar, levar os colegas para ficar a semana toda fazendo lobby, trabalhando em Brasília, enquanto que nós, uns que tinham melhor condição de vida, podiam ir, como no meu caso, que eu não tinha problema, eu ia, e até saiu, que eu estava no Rio de Janeiro, para ir a Brasília de avião, que eu não podia ter falta lá, e outros colegas não podiam ir, porque não poderiam manter aquela despesa, além da passagem, hospedagem, né, em Brasília, que nós não tínhamos absolutamente ajuda nenhuma. Era muito difícil, pelo lado financeiro, materialmente, muito difícil mesmo. E difícil por esse lado, esse clima. O trabalho não, nunca deixou a desejar. A Defensoria Pública sempre deu tudo de si. Não tem nada a envergonhar contra classe nenhuma. Eu sempre achei que toda classe deveria ter uma representação. Porque sem uma representação, ninguém vai sair para lutar por coisa nenhuma. E eu que estava lutando sozinha sabia o preço daquilo. Preço sob todo ponto de vista. Preço de má interpretação, preço da gente estar folgado de estar deixando de fazer uma coisa para fazer outra, todo ponto de vista. E então, eu sempre achei que a união da classe com uma representatividade era outra situação. É encantamento, tanto que já disse e digo a todo presidente que passa por aqui. Por favor, não me considerem um elemento aposentado que está lá encostado. Eu sou combatente, ainda sou. E digo, pode me convocar, não é me convidar, não me convoca, porque eu quero estar com a DEP enquanto eu viver. Hoje eu fico encantada com o estado que a DEP já alcançou. E acompanho a luta dos presidentes encantada. Encantada. Mas digo que nós sonhamos mais ainda. Nós podemos chegar mais em cima. A DEP realmente é uma instituição maravilhosa. A Defensoria é uma instituição maravilhosa e bem dirigida. E a DEP defende de unhas e dentes a causa do defensor, a nossa paixão. Por isso, eu, de coração, convoco a todos os defensores. Não desanime. E outra, reconheça a luta que esses nossos colegas tiveram para chegar com a classe no estado que estamos, no patamar que estamos. Estamos realmente de olhar de cabeça erguida, não pela dedicação do trabalho, mas pela estrutura. Hoje nós temos muita coisa que nós nem sonhávamos. Nem sonhava, nem podia sonhar. Porque quem dividiu uma mesa para ter isso tudo que nós temos hoje, sede própria, não sei mais que nem vou enumerar, que eu ficaria até de tarde. Mas digo de coração, convoco todos os defensores que venham, e venham de coração aberto, dar os braços, com todos nós, de mãos fechadas, vamos defender e apoiar os nossos presidentes, a diretoria que está dirigindo a classe, dá um pouco de nós, porque nós ainda temos muito que podemos dar. E esse é todo o meu carinho para a DEP e os defensores todos, de Minas e do Brasil.